A gente precisa enxergar como é que são as nossas configurações. E aí você tem que fazer não um raio-x, como eu brinco, você tem que fazer uma ressonância do seu cérebro e passar a ter uma auto-observação, um autoconhecimento. Nesse autoconhecimento, você precisa enxergar esses modelos de aprendizagem. E aí existem 3 modelos que existem ou que se destacam. Existem aqueles alunos que aprendem pela visualização. Esse é o primeiro grande modelo de aprendizagem. É quando você visualiza algo, você consegue aprender por esta visualização. Tem alunos, por exemplo, que ficam o tempo inteiro na minha aula exatamente assim, com os braços cruzados, mas conseguem captar toda a informação que eu transmito. Esse é o primeiro modelo de aprendizagem. O segundo modelo são aquelas pessoas que são auditivas. São aquelas pessoas que conseguem aprender exatamente com a audição. Por exemplo, as pessoas que aprendem através da audição, os podcasts funcionam como ferramentas fantásticas. Porque a partir do momento que a pessoa consegue guardar a informação pelo simples fato de ouvir, isso gera resultados que são resultados extraordinários se utilizar as ferramentas corretas. E o terceiro modelo é um modelo chamado de sinestésico. Sinestésico é exatamente as pessoas que precisam dos sentidos. São exatamente aqueles casos em que a gente fala exatamente assim: eu só aprendo, professor, se eu escrever. Ou seja, você tem que ter uma atuação ativa. Daí a ideia do sinestésico. Eu costumo dizer, ou costumava dizer, olha, eu sou sinestésico, eu só aprendo se eu escrever. Só que nós sempre temos modelos que prevalecem sobre os outros. Não tem como a gente não ter nenhum modelo. Até porque, para que você consiga escrever a aula, você tem que ver a aula. Então, por exemplo, quando você vê a aula, você consegue ver por exemplo, se você já assistiu as minhas aulas, você já assistiu os meus, já visualizou a forma como eu desenvolvo a aula. Eu desenvolvo a aula sempre através de mapas mentais. Porque minha forma de raciocinar é exatamente aquela. Eu consigo bater o olho exatamente no mapa mental e entender cada ponto que é importante daquela temática. Então isso é formato, ou seja, como o assunto ele é exposto. Então uma coisa é como o assunto é exposto, outra coisa é o assunto em si, gente. Então quando eu pego lá exatamente e trago um cenário de responsabilidades do presidente da República, você tem que entender que o presidente ele pode cometer crimes comuns, porque o presidente pode cometer crimes de responsabilidade e que em todos os casos, crime comum ou crime de responsabilidade, nós temos a situação da necessidade do juízo de admissibilidade da Câmara dos Deputados. Você está vendo eu falar e você está ouvindo eu falar. Só que você aqui não está exatamente observando um esquema. Se eu for fazer um esquema de aula, eu vou dizer exatamente assim: o presidente da República, eu tenho o presidente da República, eu vou puxar a setinha para cá, eu vou puxar a setinha para cá, e eu vou indicar que ele comete 2 tipos de crime: infração penal comum e que ele comete crime de responsabilidade. Você sabe que sempre vai estar isso com canetas bregas. E que nesses 2 casos, nós temos, seja no caso 1 ou seja no caso 2, eu preciso da Câmara dos Deputados atuando. O que é que eu fiz? Eu construí uma forma de como você estudar, da informação chegar até você. Então são formas diferentes de você obter a informação. A informação é o conteúdo. O acesso à informação, ela vai se dar através da forma, ela vai ser mais eficiente de uma forma ou de outra. Então não esquece disso. Quando eu raciocino os modelos de aprendizagem, você vai conseguir enxergar que quando você consegue construir, por exemplo, um mapa mental, você vai ter um acesso mais rápido à informação. E a gente vai falar sobre a importância disso aqui, ó. É uma das grandes pontes. Isso aqui são as famosas canetas bregas. A gente usa muito essa informação. Caneta brega é caneta chamativa. Isso aqui, gente, tem um valor que você não imagina. Se você consegue utilizar isso de uma forma eficiente, só aqui, na minha frente, tem exatamente Saul mora ali, Edu trabalha lá, Cis prossegue preso. Boa, Raquel. Exatamente isso aqui, ó. Exatamente. Se você tem isso aqui tem uma eficiência enorme.
Por exemplo, eu estava explicando para a Ana agora há pouco e trazendo um cenário em que eu disse exatamente que existem aspectos que estão relacionados às canetas bregas comuns e às canetas bregas extraordinárias. Então, imagine o seguinte, só para a gente trazer um apanhado. Imagine que eu diga assim para você, ó, essa cor representa informações sobre jurisprudência. O que é isso? Entendimento dos tribunais. Então, toda vez que eu for citar o entendimento do tribunal, eu vou usar a caneta rosa. Exemplo, gente. Toda vez que eu for analisar a manifestação da doutrina, eu vou utilizar a caneta preta. Toda vez que eu for citar, descrever um artigo da Constituição, eu vou usar a caneta vermelha. O que eu estou dizendo? Que o seu cérebro está sendo ensinado. Quando ele vê rosa, significa jurisprudência. Quando ele vê preto, significa doutrina. Quando ele vê vermelho, significa a literalidade do texto constitucional, só no título de exemplo. O que eu estou fazendo? Eu estou documentando, eu estou trazendo uma legenda, eu estou ensinando como o seu cérebro ele deve raciocinar. Então, gente, eu gostaria de trazer o seguinte, algumas recomendações. Primeira recomendação de quem está na live. Você vai trazer, você vai anotar para você. Isso não é para o professor Alain, isso é para você. Recomendação número 1. Você vai colocar exatamente o que você entendeu da live para você. Vai estabelecer as diferenças entre conteúdo e forma. Vai estabelecer neste como estudar a importância do comportamento cerebral, a importância do modelo de aprendizagem no Brasil, ou seja, um modelo por especialista e não um modelo autodidata. Vai falar sobre as formas de aprendizagem visual, auditiva e sinestésica. Para quê? Para que você crie o hábito de fazer resumos. Tá? Resumo não é cópia da aula. Resumo é você dizer o que você entendeu, a interpretação do que Alain disse. Então você vai anotar exatamente assim que acabar a live, você vai colocar os pontos importantes desta aula de hoje. E assim eu vou lhe ensinar a criar o hábito de fazer um resumo de forma eficiente. Eu comecei a ensinar isso no podcast de ontem no Telegram. Então anote aí os horários das postagens no Telegram. 10 horas, 13 horas, 16 horas e 20 horas são os horários das questões. Horários dos comentários. Então, de novo, postagem das questões 10, 13, 16 e 20. Horário especificamente dos comentários 11h30, 14h30, 17h30 e 21h30. São os 4 horários de comentários. O que é que a gente tem além disso? Os podcasts. São podcasts quase que diários, eles são postados às 23 horas. Alain, por que eles são postados às 23 horas? Existe um porquê. Que eu quero que você durma com aquele ensinamento, ou que você acorde com aquele ensinamento. A ideia é que você acorde com o ensinamento de sucesso e que você durma com o ensinamento de sucesso. É assim que você ensina o seu cérebro. A neurociência diz exatamente isso. Se você lê todo santo dia antes de dormir e quando acordar uma informação, a tendência é que aquilo fique no seu cérebro, tá certo? Então, essa é a recomendação. Quem não está no canal do Telegram, vai ingressar lá e todos os dias, às 23 horas, ou quase todos os dias, vai ouvir o meu podcast. E ainda nós temos o Construindo a Trajetória e as histórias de sucesso. Elas sempre são postadas às 19 horas, tá certo? Então hoje, por exemplo, foi postada às 19 horas a história de sucesso do Carlos Serravalli. Ele apareceu aqui. Ele é servidor público federal, ele é formado em letras, não pensava inicialmente em fazer concursos, mas hoje é servidor do TRT Bahia, tá certo, galera? Então não esquece, fazer o resumo, ingressar no canal do Telegram e, sobretudo, colocar em prática cada aspecto de aprendizagem.